Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre norma de vetores. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Seja V um espaço vetorial com um produto interno dado por essa notação aqui, que a gente já viu em aulas passadas, né? Chamamos de... Aí aqui tem esse símbolo que tem duas barras, tá vendo? V e duas barras. Nós vamos chamar esse símbolo aqui de norma desse vetor, tá? Desse vetor V. Ou eu posso chamar de módulo ou comprimento, tá? E ele vai ser essa operação aqui, ó. A norma de um vetor V vai ser igual a raiz quadrada do produto interno entre V e o próprio V, ok? Tá bom. Qualquer vetor U e V que você me der do espaço vetorial V e qualquer escalar lambda vão ter essas propriedades aqui para a norma, tá? Vamos pensar aqui numa norma, um caso mais simples, antes da gente falar das propriedades. No R2, tá? Aqui, ó, o R2, a gente já tem que o produto interno para R2, se eu tenho um certo vetor U como sendo x1, y1, e eu tenho um certo vetor V como sendo x2, y2, a gente já viu que a norma de U, o produto interno de U com V, que pode ser representado com um pontinho no meio V, ou pode ser representado usando esse símbolo aqui, que a gente já está vendo em outras aulas, né? U interno V, vai ser o que? Vai ser você fazer primeira coordenada com primeira coordenada, multiplicando, mais segunda coordenada com segunda coordenada, multiplicando. Isso é o produto interno usual para o R2. Se eu venho aqui e falo que a norma de um V é isso aqui, então estou dizendo, por exemplo, que se eu faço a norma de V, tem que ser o produto interno de V com V. No R2, isso vai ser o que? Raiz quadrada. No R2, o que vai dar então? Vai dar a raiz quadrada de... Quando você fizer V interno V, veja que vai aparecer a mesma coordenada de V, multiplicada por ela mesma, né? Porque tem que fazer primeira com primeira. Então, se nosso V aqui for, por exemplo, x2, y2, o que vai aparecer é o seguinte, ó, é x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado, tá? Ou se fosse o módulo do nosso U, aqui nesse caso, seria a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. Porque você faria primeira coordenada vezes a primeira coordenada, né? Aqui, ó. Ou seja, ela por ela mesma, então vai ficar ela ao quadrado. E faria a segunda coordenada vezes a segunda coordenada, para poder fazer o produto interno, de U por U. Então apareceria esse y1 ao quadrado, e tem a raiz quadrada. Então essa é a norma, tá? E aqui a gente está falando de comprimento, que se a gente estivesse no R2, né? Isso daqui coincide justamente, ó, se você pega um sistema de eixos cartesianos aqui, ó, digamos, tá? Aí digamos que você coloca aqui um representante desse seu vetor U, né, onde a origem está no 0, 0, né, e aí as coordenadas desse extremo, né, ou seja, está o final aqui do nosso vetor U, digamos que seja aqui x1, y1. Então o que você percebe? Que se você fizer o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, né, que você forma, considerando esse segmento aqui imaginário e esse, o que dá aqui, ó, é justamente o que? A raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, tá? Se você faz aqui, ó, que isso aqui é x1, é um determinado cateto, isso aqui é y1, é o outro cateto, então a hipotenusa vai dar isso. Ou seja, a distância aqui, o comprimento, né, desse vetor, quando a gente fala comprimento do vetor, está falando do comprimento de um representante desse vetor, dá justamente por essa expressão aqui, quando a gente está no R2, tá? Aí quando a gente vai para outros espaços vetoriais que não são R2, a gente usa esse mesmo nome de norma, comprimento ou módulo, porque a ideia é que fica análogo ao que seria para R2, tá? Mas tem que ficar esperto com isso, que por exemplo, né, digamos que eu apague esse exemplo aqui e que meu espaço vetorial V fosse de funções reais, tá? O que é a distância entre duas funções? O que é o comprimento de uma função? Percebe que agora já não fica como em vetores, né? Mas, dado que você tem um espaço vetorial V formado por funções contínuas, e dado que você defina um produto interno entre esses elementos desse conjunto, né, que atenda às definições, né, as propriedades para um produto interno, quando você definir o módulo de uma certa função f, digamos assim, né, que digamos que sejam funções reais aqui, esse nosso conjunto V, esse espaço vetorial, aí você vai ter definido o que é esse produto interno. E aí quando você faz essa conta aqui, ó, você vai chamar de comprimento, de módulo, de norma. Mas aí você tem que lembrar que não é o comprimento no sentido geométrico que você está acostumado lá para R2. A gente usa o mesmo nome porque a gente está usando a mesma simbologia algébrica aqui para representar, certo? Lembra sempre que a ideia do espaço vetorial é generalizar um conjunto que tem uma determinada operação de soma e uma determinada operação de produto por escalar. E esse conjunto
generalizado, onde os elementos são objetos matemáticos aí bem diferentes, eles seguem, do ponto de vista algébrico, tudo aquilo que já segue um espaço vetorial com vetores, do ponto de vista geométrico, a gente já está acostumado, tá? Essa que é a ideia. Bom, então temos aqui a norma. Ok. Antes de eu continuar aqui para ver algumas propriedades da norma, eu vou pedir para você dar o seu curtir e também inscrever-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. E às vezes até na sua pós-graduação, tá? Então vamos lá. No momento que estou gravando essa videoaula, estamos quase chegando em 100 mil inscritos. Bom, então, qualquer vetor IV que você me der de V, qualquer escalar lambda, vão ter essas propriedades aqui para a norma, né? Para o módulo ou comprimento. A depender de onde você estiver estudando, também pode chamar de magnitude do vetor, tá? Esse número aqui. Ok, olha só. O módulo de V é sempre maior ou igual do que zero, né? Se a gente pensar que está associado com comprimento, faz sentido que seja sempre um número maior ou igual do que zero, né? Não faria sentido um comprimento negativo. Isso aqui vem direto do que a gente tem de propriedade de produto interno. Porque veja, ó, módulo de V, né? Ele é igual a raiz de produto interno de V com V, certo? Acontece que quando a gente definir o produto interno, uma das propriedades que o produto interno tem que ter é justamente que o produto interno de um vetor por ele mesmo é maior ou igual do que zero, tá? Isso é uma das propriedades que o produto interno tem que ter. Inclusive a gente viu que só é igual a zero, ou seja, você só tem módulo de V e interno, né? Produto interno, desculpa, com o V dando zero, a gente só tem isso aqui acontecendo quando o próprio vetor V é o nulo, tá? Daquele espaço fatorial que você estiver trabalhando. A gente viu essa propriedade. Então, como o módulo é definido utilizando o produto interno, por sua vez, por definição, ele é maior ou igual que zero. Você tira a raiz quadrada de um número que é maior ou igual que zero, o resultado é maior ou igual do que zero, né? Lembra que dentro de uma raiz quadrada, no conjunto dos números reais, a gente sempre tem que ter um número positivo, né? Ou nulo. E o resultado de uma raiz quadrada, no conjunto dos números reais, é sempre um número positivo ou nulo. Então, essa propriedade aqui vem direto dessa definição aqui, tá? Ok, feita uma propriedade. Vamos para a segunda. A segunda diz que se você faz o módulo de um lambda V, vai ser igual ao módulo de lambda, módulo de V. Ou, usando a ideia de norma aqui, né? A norma de lambda V vai ser igual ao módulo de lambda, norma de V. Aqui é interessante chamar a sua atenção pelo seguinte, ó. Você vê que nesse lambda o símbolo é essa barra em pé, barra simples, tá vendo? E no V o símbolo é essa barra dupla aqui, tá percebendo isso? Porque essa barra dupla a gente definiu como sendo a norma, tá? Essa barra simples aqui, a gente está falando de lambda como sendo um escalar, vamos considerar, se não nada está se falando ao contrário, né? Que esse lambda é um número real, isso aqui é o módulo de número real, tá? Lembrando, o que é módulo de número real, né? Basicamente a distância, entre aspas, desse número real, na reta real, até o zero, né? Então, se eu tenho, por exemplo, olha só, vamos botar aqui, ó, menos 2, aqui está o 0 e aqui está o 2. Quem é o módulo de menos 2? É a distância do número menos 2 até o 0 na reta real. A distância aqui é o quê? 2, né? Da mesma maneira, o módulo de 2 também vai ser 2, porque a distância do 2 até o 0 na reta real é 2, tá? Algebricamente, a gente pode definir o módulo de número real, ó, digamos assim, o módulo de lambda, ele vai ser o próprio lambda, se esse lambda for maior ou igual do que zero, e menos esse lambda, se esse lambda for menor do que zero. E aí você fazendo, ó, menos 2, né? Menos 2 é um número negativo, tem que ficar menos o valor dele. Então, menos, olha só, menos 2. Olha o menos da fórmula aqui, tá vendo? Da definição, que não é o menos do próprio número. No caso que a gente está falando de números reais, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Menos aqui na frente é como se fosse menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Positivo, né? E o módulo de 2 fica fácil, né? 2 é um número positivo, né? Ele é maior ou igual que zero. Então, vai ser ele mesmo. Então, veja que a definição algébrica vai casar com a definição que a gente viu ali intuitiva de que a distância do número na reta real ao zero é o módulo. Então, é importante notar a diferença, né? Aqui está falando de módulo para um número, né? Se for conjuntos reais, se for outro conjunto que você estiver trabalhando para os escalares, aí você tem que ter uma outra definição para isso aqui. E aqui a norma, é essa definição aqui, é a raiz quadrada, produto interno de V com V. Então é bom fazer essa distinção. Bom, mas vamos agora fazer a demonstração disso aqui, né? Olha só, vamos lá, a gente vai usar a definição basicamente para demonstrar essa segunda propriedade aqui, né? Você tem o módulo do produto, ou o módulo, aliás, desculpa, norma, do produto por escalar, do lambda com V. Por definição, isso é raiz de lambda V,
certo? A definição aí do que vem a ser a norma. Ok, então isso aqui vai ser o que? Raiz de, vamos lá. Nós já vimos em propriedade lá de módulos, em propriedade de produto interno, que um escalar multiplicando aqui pelo nosso lambda, né? Um escalar multiplicando pelo nosso vetor vai ser o escalar multiplicando aquele produto interno. A gente viu isso aqui que foi uma propriedade. Ok. Outra propriedade que a gente viu, considerando espaço fatorial, onde esse nosso lambda aqui seja número real, né? Outra propriedade que a gente viu foi que isso aqui, ó, é comutativo, ou seja, esse v lambda v pode ser a mesma coisa que o nosso lambda v, ok? E aí você pode usar de novo a propriedade que definido lá de produto interno, que esse escalar pode sair daqui do produto interno, então vai aparecer ele multiplicando o que já estava aqui, então vai ficar ele ao quadrado, e aqui vai ficar produto interno de v com v. Ok. Bom, mas isso aqui vai ser o que, né? Isso aqui é a raiz quadrada de um produto, né? Isso aqui é um número, isso aqui é um número, né? Um escalar. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de lambda ao quadrado e a raiz quadrada de produto interno v por v. Bom, aqui que vem, ó. Muita gente erra isso aqui porque faz o seguinte: eu tenho elevado ao quadrado, eu tenho raiz quadrada, eu simplifico, isso aqui fica só lambda, né, professor? Não, fica módulo de lambda, tá? E já vou explicar isso aqui. E essa parte aqui já é a própria definição, né? Essa parte aqui é a própria definição de módulo de V, né? Que é você pega a raiz quadrada de produto interno de V por V, dá a definição do módulo ou da norma de V. Olha lá a definição, tá vendo? Então já é o que eu estou usando ali. Explicando aqui um pouco melhor essa parte, né? Que isso aqui causa confusão, é só você lembrar desse exemplo. É sempre o exemplo padrão, ó. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Se você for fazer do jeito que você queria aqui, que é simplificar e colocar o que está lá dentro, você dizer que o resultado aqui é menos 2. Mas como que você conseguiu o resultado dessa raiz quadrada sendo um número negativo, menos 2? Está falando de números reais aqui, isso aqui não faz sentido. O seu erro foi justamente porque você cancelou aqui e esqueceu que tem que ter um módulo. Aí o módulo de menos 2 é 2. Basicamente a ideia é o seguinte, ó, se você tem menos 2 ao quadrado, você primeiro faz o resultado aqui dentro, ou seja, em vez de você tirar a raiz quadrada, primeiro você vai elevar o quadrado que está aqui dentro, o que vai ficar 4, positivo, né? Porque menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, e a raiz de 4 é 2, tá? Você pode pensar assim também. Mas enfim, o importante aqui pra gente é que a gente usou essa propriedade aqui e chegamos na demonstração do que a gente queria, né? Que o módulo de um lambda v vai ser o módulo, ou a norma de lambda v vai ser igual ao módulo de lambda vezes a norma de v, tá? E lembre que usou barra simples aqui, porque aqui está falando de módulo de escalar, e aqui usou barra dupla porque está usando módulo, né? Ou de vetor, ou usando norma de vetor, ok? Para não ficar confuso aí, não confundir uma coisa com a outra. Tá bom, fizemos a segunda. Vamos para a terceira. Lembrando, se você ficar com dúvida, você pausa, volta, vê a argumentação e tira dúvida lá na seção de comentários se você precisar. A terceira, ela é uma desigualdade tão relevante aqui para a álgebra linear que ela acaba ganhando um nome, que é justamente de dois matemáticos aqui, que é Cauchy-Schwarz. Então é desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Ele fala essa desigualdade aqui, se você tem o módulo, se você tem aqui, ó, o módulo, né, do número escalar, né, que seria o produto interno de U com V, isso aqui é menor ou igual a você tirar o módulo do U, ou seja, a norma de U, e multiplicar pelo resultado da norma de V, certo? Então, se tira em módulo o produto interno de U com V, isso te dá menor ou igual do que o módulo do U, módulo de V, ou norma de U, norma de V. Ok? Bom, como é que a gente vai provar isso? Para provar isso daqui, a gente vai precisar usar um raciocínio aqui que é o seguinte, ó. Vamos tomar aqui um certo lambda qualquer, né? U mais V, tá? Tomar essa soma e eu quero fazer o produto interno disso com isso mesmo, tá? Ó, lambda U mais V, lambda U mais V. Por definição, como isso daqui, ó, se você repara, é o mesmo vetor que está aqui, porque é a mesma expressão, ó, lambda U mais U, lambda U mais V, isso vai te dar um vetor. E esse mesmo vetor está aqui, ó, lambda U mais V. Então, por definição de produto interno, né, que é o que eu estou fazendo aqui, isso tem que ser maior ou igual do que zero. Você pega um vetor, faz produto interno com ele mesmo, tem que dar maior ou igual que zero. Definição de produto interno. Ou seja, estou falando o seguinte, ó, um certo W, produto interno com um certo W, dá sempre maior ou igual do que zero.
definição de produto interno que nós já vimos em aulas passadas. Precisando, você volta. Tudo bem. Então vamos desenvolver isso aqui, tá? Isso aqui vai ser o seguinte. Bom, a gente viu em definições de aula passada que quando você tem o produto interno, ele pode separar isso aqui em duas partes. Isso aqui vai ficar lambda U com lambda U mais V, produto interno, mais V, produto interno aqui com lambda U mais V. Ok, a gente viu isso em aula passada, né? Essa soma que estava aqui na primeira parte quebrou em duas partes e repetiu a segunda parte aqui, o segundo vetor. Tudo bem. Utilizando agora, então, essa parte aqui a gente está desenvolvendo, ó, então isso aqui continua sendo maior ou igual que zero, né? Essa parte aqui agora, olha só, vamos usar aqui a comutativo, que a gente viu isso também. Então nós vamos ter lambda U mais V e aqui lambda U. Então troquei a ordem. Aqui eu não preciso trocar a ordem. Aliás, eu preciso trocar a ordem também, porque eu quero usar de novo, né? Aquela questão de separar em dois. Então vamos trocar aqui, ó, lambda U mais V, trocar aqui por V. Isso aqui continua sendo maior ou igual que zero. E a gente continua o raciocínio, olha só. Isso aqui vai ser o que, né? Vai ser agora lambda U, produto interno, depois mais V, lambda U. Ok. Aqui vai ser mais, agora, lambda U, V, mais V, V. Ok? Tudo bem. Maior ou igual do que zero. Tá certo? Então, fiz separar. Bom, essa parte aqui, ó, lambda U, a gente já fez um desenvolvimento lá quando a gente fez a demonstração da primeira propriedade. Isso aqui no final vai ser lambda ao quadrado U interno U, né? Essa parte aqui. Esse lambda e esse lambda podem sair, né? Vão acabar multiplicando, né? Quando porque sai uma vez, vai ficar lambda aqui. Sai outra vez, vai ter que multiplicar o que estava antes, então vai ficar lambda ao quadrado. A gente fez isso, né? Lá no item 1. Aqui, ó, se você quiser de novo, você pode trocar a ordem desse lambda U com esse V para poder pegar e colocar esse coeficiente aqui na frente, né? O escalar. Então eu vou fazer isso aqui e já vou deixar assim, ó, tá? Ou, como eu já tenho aqui esse lambda U também, ó, o IV, eu vou já fazer a comutativa aqui, ó, para ficar já igual ao outro. Então, UV. Agora aqui eu vou tirar também esse lambda e vai ficar, opa, desculpa, tirar também esse lambda aqui e vai ficar UV. E agora V interno V maior ou igual que zero. Tudo bem, vamos continuar nosso raciocínio. Agora o que precisa, ó? Tá vendo que é a mesma expressão que tem aqui, ó, que é U interno V, U interno V? Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. Módulo, lambda ao quadrado. Eu vou colocar isso aqui na frente, tá? Não, vou deixar aqui, não tem problema não. U interno U mais, aqui já vai ser 2 vezes lambda U interno V, tá vendo? Porque é a mesma expressão, né? E aqui V interno V, maior ou igual que zero. Agora que vem uma coisa aqui importante, olha só, para nosso desenvolvimento e nosso raciocínio. Olhando para o lambda, lembra que lambda é um escalar, isso aqui virou um polinômio de segundo grau, essa expressão aqui, ó, porque aparece lambda ao quadrado vezes alguma coisa que vai ser um escalar, né? Porque lembra que produto interno, o resultado é um escalar. Mesma coisa aqui, ó, lambda, e aí nós temos aqui um certo número que vai ser 2 vezes o U interno V, e aqui o nosso V interno V. Se eu tenho, olha só, deixa eu pensar aqui agora em termos de função, tá? Aliás, vou botar até assim, ó, eu tenho uma função polinomial de segundo grau que depende de lambda, então vai ser um certo A, lambda ao quadrado, mais um certo B lambda, mais um certo C. Isso aqui, o gráfico é uma parábola, né? E para que isso seja, né? Para que isso aqui seja maior, para que o nosso f de lambda, né? Aí eu estou usando conhecimentos de função, tá vendo? Para que esse lambda, a nossa função desse lambda, seja maior ou igual que zero sempre, isso significa que o gráfico da parábola tem que ser assim, ó. Ele tem que ser todo para cima e eventualmente encostar no eixo x, algo desse tipo assim. Aí nessa situação ele vai ser maior ou igual do que zero, tá? Nessa situação aqui ele seria sempre maior do que zero, tá? Que aí todos os valores que você pegar para sua função, para qualquer valor de lambda, o valor de f de lambda vai ser sempre positivo. E numa situação como essa aqui, ó, tem um pontozinho que ele é zero. Ok. Bom, para acontecer essa situação aqui do nossa parábola não ter interseção com o eixo x, o nosso discriminante delta, que é aquele valor que a gente calcula quando vai achar as raízes de uma equação polinomial de segundo grau, ou seja, quando eu for resolver aqui, ó, f de lambda igual a zero,
e aí eu vou obter a vezes lambda ao quadrado mais b vezes lambda mais c igual a zero. Quando a gente vai resolver essa equação, se não tem solução, ou seja, o que graficamente significa não encostar o gráfico da parábola, né, com o eixo x, o nosso delta tem que ser menor do que zero. E para ter uma solução só, né, ou seja, encostar só num ponto, o nosso delta tem que ser igual a zero. Então, se eu quero que aconteça essa situação ou essa, então o que eu quero aqui é delta menor ou igual do que zero, né, para ser uma dessas duas. Tá? Então, usando esse conhecimento aqui de função de polinomial de segundo grau, vê que eu vou precisar disso aqui, tá? O que a gente vai poder dizer então, né? Deixa eu tirar esse rascunhozinho da gente aqui, ó. O que a gente vai poder dizer é o seguinte: para que isso aqui seja sempre maior ou igual que zero, enxergando isso aqui como se fosse uma função polinomial, né? Ó, enxergando como se isso aqui fosse uma função polinomial do segundo grau na variável lambda, ó, a mais b lambda mais c. Para isso aqui ser x não, né, que é lambda. Para isso aqui ser sempre maior ou igual que zero, nós vamos ter o nosso delta precisa ser menor ou igual que zero. E aí quem é o nosso delta? Bom, a gente sabe que o nosso delta, né, o nosso discriminante, ele é b quadrado menos 4 vezes ac. Mas quem é o b nesse caso? O b, ó, é todo esse coeficiente multiplicando o lambda, que é isso aqui, ó. Ó, isso aqui tudo, ó. Esse é o nosso b. Então vai aparecer isso ao quadrado, ó, vai aparecer duas vezes o produto interno de U com V ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de A. Quem é o valor de A aqui? O valor de A é aquele número multiplicando o lambda ao quadrado. É isso aqui, ó. É o nosso U interno U. Então vamos fazer, ó. O U interno U, né? Produto interno com U. E vezes o nosso C, né? Quem é o nosso C? Nosso C aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, que ele aparece como independente, né? Não aparece multiplicando nossa variável lambda, né? Então aqui vai aparecer o nosso produto interno de V com V, certo? Ok. Lembra que o nosso delta tem que ser menor ou igual que zero, né? Então, ou seja, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter isso aqui tudo menor ou igual que zero. Aqui vai dar o quê? Vai dar 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Aqui vai aparecer... Aliás, eu nem preciso ainda usar esse elevar ao quadrado, né? Vamos só... Aliás, tá, vou deixar. Então vai ficar U, V, isso aqui tudo ao quadrado, né? Quando a gente elevar 2 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado. 2 vezes 2, que é 4. E esse produto interno, o interno V ao quadrado, vai ficar o interno V ao quadrado. Menos 4 vezes. E aqui veja que aparece, ó, U interno V, tá? Desculpa, U interno U. U interno U, produto interno com V interno V. Isso aqui tem que ser, desculpa, menor ou igual do que zero, porque lembra aqui, ó, menor ou igual que zero. Tudo bem. Então vamos lá, olha só. Como a gente tem, para isso aqui ser menor ou igual que zero, eu preciso então que 4, e aqui nós vamos ter o que? Nós vamos ter U interno V. Opa, eu botei com parênteses, não é parênteses, é U interno V, isso aqui ao quadrado, menor ou igual do que, e desse lado de cá vai ser U interno V, não, U interno U, desculpa, aqui tem 4, e aqui tem V interno V, beleza? Bom, o que a gente pode continuar aqui no raciocínio, né? 4 número positivo, você pode dividir ambos os lados dessa equação aqui por 4 e não altera a desigualdade, né? Porque esse 4 é número positivo. Então nós vamos ter U interno V, isso aqui ao quadrado, é menor ou igual do que 4, ou de 4 não, né? Que já não tem mais o 4. Menor ou igual do que U V, certo? Beleza. Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? Esse lado de cá, né? Isso aqui tudo, como está elevado ao quadrado, é um número positivo, né? Ou seja, maior ou igual que zero. Esse lado de cá também vai ser um número positivo, ou maior ou igual que zero. Por quê? Porque isso daqui, que é o interno U, um produto interno de um vetor U por ele mesmo é sempre maior ou igual do que zero. Um produto interno de um vetor V por ele mesmo é sempre maior ou igual que zero. Isso aí é da definição de produto interno. Então, se eu multiplico um número, um escalar que é maior ou igual que zero, com outro escalar que é maior ou igual que zero, então esse produto continua sendo maior ou igual que zero. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: como os dois lados da inequação são positivos, né? São números positivos, a gente pode tirar a raiz quadrada em ambos os lados aqui, ó, e vai ficar o seguinte, ó, a raiz quadrada desse lado
raiz quadrada desse lado. Aí aqui agora eu tenho raiz quadrada de um escalar ao quadrado. Lembra daquela propriedade que a gente falou? Isso é o módulo do produto interno de U com V. Né? Lembra que o número que está aqui, né, elevado ao quadrado, quando você simplifica com a raiz, ele sai em módulo, menor ou igual do que? A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas, ou seja, isso vai ser raiz quadrada de U interno U, dado que esses números são positivos, tá, gente? Para você fazer essa propriedade aqui, ó, se eu tenho uma raiz quadrada de um certo A, B, isso me dá raiz quadrada de A, raiz quadrada de B, desde que A e B sejam números positivos, tá? Bom, então aqui vai aparecer U interno U na raiz, aqui vai aparecer V interno V na raiz, e olha o que acontece. O módulo de U interno V, produto interno, ó, módulo de U, produto interno com V, é menor ou igual do que módulo de U, módulo de V. Porque lembra que isso aqui, por definição, é módulo de U, né? Ou seja, norma de U. E aqui, por definição, também é um módulo de V, ou seja, a norma de V, tá? Por definição. Então, isso aqui, ó, é justamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz que a gente quer demonstrar, ó. Vamos voltar lá, olha só. Vamos ver, olha lá. O módulo de U interno V é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V. Legal, né? Então, a gente fez todo esse raciocínio aqui, usou um conhecimento sobre funções polinomiais de segundo grau e a gente chegou nessa propriedadezinha aqui, tá? Que é tão importante na geometria analítica e na álgebra linear, né? Que a gente chama de desigualdade de Cauchy-Schwarz. A gente vai usar em algumas situações. Ok? Beleza? Ficar com dúvida? Seção de comentários. Falta mais uma propriedade, né? Vamos lá. Vamos subir aqui para ver a propriedade que falta. A propriedade que falta é essa daqui, ó. Desigualdade triangular, tá? Vamos lá. Olha só. Essa desigualdade a gente vai começar com isso aqui, ó. A gente não tem aqui produto interno de U mais... Desculpa, a norma de U mais V, né? Que por definição a gente sabe que é a raiz quadrada de U mais... Desculpa, raiz quadrada do produto interno de U mais V com U mais V. A definição de norma, né, que a gente viu, né? Olha só a definição aqui de novo, ó. A norma de um vetor V vai ser a raiz quadrada do produto interno desse vetor por ele mesmo. Tá? Então, aí se você tem esse lado aqui ao quadrado, né? U mais o módulo U mais em norma ao quadrado, você pode pegar aqui estando ao quadrado, né? Lembrando, isso aqui sendo positivo, né? Você teria o que? U mais V em produto interno. Considerando aqui que sejam positivos, né? E vai ser porque é um vetor produto interno com ele mesmo. Então o resultado é sempre maior ou igual que zero. Então, para a gente poder fazer essa demonstração, nós vamos começar dessa relação aqui, certo? Dessa característica que a gente sabe que tem, certo? Então vamos lá, olha só. Bom, se eu faço então aqui, ó, o seguinte. Se eu vou pegar então o meu, né? Vamos aqui fazer nossas operações, né? Esse lado de cá é maior ou igual do que zero, né? Tudo bem. Então o que nós vamos ter? Olha só. U mais V, produto interno com U mais V, você fazendo aquela operação de separar a soma em duas partes, você vai ter o que? Você vai ter módulo de U mais V, mais módulo não, gente, produto interno de U com U mais V, mais produto interno de V com U mais V. Isso a gente já fez hoje, né? Isso tem que ser maior ou igual que zero, pela nossa argumentação aqui, né? Ok. Aí isso aqui fica o quê? Tá? Essa conta aqui. Bom, isso aqui vai ser U, se a gente fizer agora comutativa, que a gente pode fazer propriedade de produto interno. A gente está aqui num espaço vetorial onde o escalar ele é real, né? Isso aqui vai ficar, de novo, U mais V interno com U, e lá de cá vai ficar U mais V interno com V, né? Isso aqui é maior ou igual que zero. Ok. Tudo bem. Então vai ficar o que? Olha só. Aqui nós vamos ter, de novo, né, eu quebro em duas partes, vai ficar U interno U mais V interno U. Aqui já vai ser mais U interno V. E aqui já vai ser mais V interno V.
V, opa, desculpa, mais V interno V. Isso aqui é maior ou igual que zero. Beleza. Se eu fizer a comutativa aqui de novo, ó, no final vai ficar U interno V, e eu vou ter o seguinte, ó, U interno U mais duas vezes o nosso V, desculpa, nosso U interno V mais o nosso aqui V interno V, certo? Isso aqui eu sei que é maior ou igual que zero, porque é da forma que nós temos aqui, porque esse lado todo, né, começou com maior ou igual que zero. E lembra que isso aqui a gente desenvolveu, ó, a partir desse lado, tá vendo? Ó? Então, esse módulo de U mais V ao quadrado é igual a isso aqui. Ou seja, o nosso módulo de U mais V ao quadrado, ele é igual a você fazer o módulo de U interno módulo de U mais duas vezes o nosso U interno V mais o nosso V interno V, certo? A gente desenvolveu agora pensando aqui nesse lado da igualdade, não foi? Então, V interno V. Ok. Bom, por definição, isso aqui vai ser a mesma coisa que o módulo, não a norma, né? Vai ser a norma de U ao quadrado, porque lembra que U interno U, tirando a raiz quadrada, me dá a norma de U, Se eu faço isso aqui ao quadrado, né? Então, aqui fica U interno U igual a módulo, ou norma, de U ao quadrado, tá? Então, foi o que eu usei aqui, tá certo? Tudo bem. Aí vamos continuar aqui, ó. Mais duas vezes U interno V, mais o módulo, o módulo, ou norma, do meu V ao quadrado. Olha só agora aqui que é interessante, olha só. O interno V, né? Se você tem U, vamos pensar aqui, ó. Vou até botar uma observação aqui, ó. U interno V, ele é um escalar que pode ser como resultado algum número que é positivo ou negativo. E por isso, se ele pode ser positivo ou se ele pode ser negativo, ele vai ser menor ou igual do que o módulo desse U interno V, né? Eu te dou um número real qualquer, x. Ele com certeza ele é menor ou igual que o módulo de x. Por quê? Porque o módulo de x é sempre um resultado positivo, né? Então, se x for negativo, é claro que um número positivo vai ser maior do que o número negativo. E se x já for número positivo mesmo, então vai dar a igualdade, ó, vai ficar x igual a x. Então, por exemplo, 2, ele é menor ou igual que o módulo de 2. Por quê? Porque o módulo de 2 é o próprio 2, né? E 2 é maior ou igual do que 2 por causa desse igual aqui, né? Porque pode ser maior ou pode ser igual. Se fosse menos 2, seria assim, ó. Menos 2 menor ou igual que o módulo de menos 2. Verdade? É. Porque módulo de menos 2, por sua vez, é quem? É o próprio 2, né? E aí você vai ter um número positivo, que é 2, que é maior, né, do que o número negativo, menos 2. Entendido? Então, é por isso que eu pude fazer isso daqui. Só que agora, e aí que vem, ó, utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, o que ela diz pra gente, ó? Que se você tiver o módulo de um produto interno de U por V, é menor ou igual ao módulo de U, módulo de V. Ou seja, norma de U, norma de V. Então, isso aqui eu posso, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, dizer que é menor ou igual que o produto interno, né? Desculpa, né? A norma de U com a norma de V. Ok? Então, no final das contas, o que eu tenho aqui? Usando isso, nessa parte, eu vou ter que U mais V em norma ao quadrado, já que isso aqui tudo é igual a isso. E veja, essa parcela aqui, né, que seria U interno V, ela por sua vez é menor ou igual do que módulo de U V, né, o módulo do produto interno de U com V, e por sua vez, pela desigualdade triangular, é menor ou igual que módulo de U, módulo de V. Se você multiplica por 2 essas desigualdades, 2 é número positivo, não altera a desigualdade, então apareceria 2 aqui e 2 aqui, que é esse termo. E como é essa parte aqui, ó, módulo, né, ou norma de U ao quadrado, e esse aqui, ó, norma de V ao quadrado, são números positivos ou nulos, né? Quando você soma um número que é positivo ou nulo na desigualdade, né, em ambos os lados, não altera a desigualdade. Ou seja, estou querendo dizer que no final das contas, pelo fato dessa parcela aqui no meio, esse pedaço aqui, né, ser menor ou igual do que 2 módulo V, essa parte toda, né, você pode colocar como sendo menor ou igual do que módulo de U ao quadrado mais 2 vezes o módulo de U interno,
duas vezes módulo de U, módulo de V, né? Ou norma de V, mais norma de V ao quadrado, tá? Por causa desse termo no centro aqui, ó. Veja que esse termo aqui não mudou, esse termo aqui não mudou. A questão foi esse termo aqui no meio. A gente usou a desigualdade triangular. Desculpa. A gente usou a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A gente está provando a desigualdade triangular. Feito isso, olha só o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter o seguinte. O produto interno aqui, que vai acabar definindo depois a norma. Então, a norma de U mais V ao quadrado vai ser menor ou igual do que... Essa parte daqui, ó, pode ser um produto notável, porque lembra que isso aqui agora é um escalar, ó, módulo, né? A norma vai ser um escalar, o resultado. Então, isso aqui você pode quebrar assim, ó. Vai ser módulo de U mais módulo de V. Ou norma de U mais norma de V ao quadrado, tá? Porque você eleva o primeiro ao quadrado, mais duas vezes B pelo segundo, mais segundo ao quadrado. Isso é importante. A gente não podia fazer esse passo aqui, porque o que tem aqui não é módulo de U e módulo de V. Percebe? Aqui no meio. Então não é a mesma coisa. Por isso que a gente não podia sair daqui direto para cá, para esse produto notável aqui. E muito menos daqui para cá, né? Toma cuidado com isso. Então a gente tem que fazer todo esse raciocínio intermediário aqui. E agora, obviamente, dos dois lados nós temos números positivos, né? Aqui positivo, ali positivo. Então, tirando a raiz quadrada em ambos os lados aqui, ó, vai ficar o quê? A norma de U mais V é menor ou igual que a norma de U mais a norma de V, que era o que você queria, né? É exatamente isso aqui, ó. Vamos ver lá, ó. Que é a desigualdade triangular. Olha só, olha aqui, ó. Desigualdade triangular. Ok? Professor, duas observações. Primeiro, aqui nesse caso da desigualdade de Cauchy-Schwarz, eu não fiz o caso particular onde esse U seja o vetor nulo, ou o V seja o vetor nulo. É interessante você fazer, vai ver que vai atender. Porque do jeito que eu demonstrei, eu não fiz essa observação. E nessa outra aqui, que é essa desigualdade triangular, por que esse nome triangular? Né? É uma coisa interessante, porque quando você tem um vetor U, vai somar com um vetor V, nós vimos que isso aqui tem uma regra que é chamada regra do triângulo, que vai dar esse vetor aqui como resultado. Isso aqui vai ser o U mais V. E aí o que acontece? Em um triângulo, um lado de um triângulo, ele é sempre menor, o comprimento de um lado de um triângulo é sempre menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então, o comprimento desse lado vai ser U mais V, o comprimento desse lado vai ser U, o comprimento desse outro lado aqui, ó, vai ser V. Então, eu somo esses comprimentos, isso aqui seria maior do que eu ter esse lado aqui, ó, o comprimento dele. E de onde vem o igual? O igual é porque quando você parte agora para vetores, se você considerar o vetor nulo, sendo U o vetor nulo ou V o vetor nulo, vai acabar caindo na situação de ser igual, tá? Por isso que tem esse menor igual aqui, ok? Porque quando a gente está na geometria, né, um triângulo mesmo aqui, ó, um lado é A, outro lado é B, outro lado é C, você tem que um lado, que é o A, é menor do que o lado B mais o lado C. Não tem o igual aqui, tá? Mas, quando você vai para vetor, você pode ter um caso do vetor ser nulo, né? O que na geometria aqui seria análogo a dizer que teria um lado do triângulo sendo nulo, o que não faz sentido na geometria. Na parte de vetores faz sentido, mas na parte de triângulo de geometria plana, você não vai ter um lado sendo nulo do triângulo. Mas quando você parte para vetor, aí você vai ter o menor ou igual, ok? Beleza, então é por isso que é desigualdade triangular. Feito, né? Agora que a gente já viu norma, nós já vimos as propriedades que tem na norma. É importante você ter essas propriedades aí, né? São essas daqui, essas quatro. Nós vamos fazer um exercício, que é o seguinte, ó. Vamos lá, para você poder treinar, tá? Esse exercício aqui, ó. Então, tá aqui, né? O exercício. Então, você já viu um vetor não nulo, V. Tem um produto interno nesse V. E aí nós queremos provar que esse vetor aqui, que é V', que é 1 sobre mod de V, ele é de tal maneira que a norma dele é 1. Ok, vamos lá. Então eu quero fazer norma do meu V' e quero provar que é igual a 1 no final das contas. Mas quem é esse meu V'? É isso aqui tudo. Então eu quero a norma de 1 sobre a norma de V, certo? Ok. Bom, mas a gente provou já que uma propriedade de norma é que se você tiver um escalar, foi até essa propriedade aqui, ó, o escalar lambda vezes um vetor V, tirando a norma, isso vai ser o módulo desse escalar lambda vezes a norma do meu vetor V. Nesse caso aqui, ó, esse meu escalar é esse cara, ó, isso aqui é um escalar.
né? Porque a norma de V vai dar um número, né? Um escalar. Eu vou pegar 1 e vou dividir por esse escalar. Então esse aqui vai dar um escalar. Então eu posso pegar, ó, utilizando essa propriedade aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui é o nosso escalar. Então, opa, eu estou usando essa propriedadezinha aqui, ó, a norma. Deixa eu até botar aqui, ó, de um escalar, vetor V. Isso me dá o módulo daquele meu escalar, norma daquele meu vetor V. Então é o que eu estou usando aqui. Então vai ficar o que ali, né? Isso aqui vai ser igual a módulo de 1 sobre o nosso norma de V, né? Que é esse carinha aqui que é o escalar. E agora o que sobra ali é a norma do vetor V. Beleza, então o que eu usei aqui foi isso, ó. O que eu usei nessa parte aqui, ó, nessa desigualdade que eu fiz aqui, o que eu usei foi isso aqui, tá? Beleza. Então, olha só, como é que a gente vai desenvolver aqui? Então, a norma do meu V' vai ser igual a módulo de 1, que é o número positivo, é 1. E o módulo da norma de V é um número positivo, vai dar um número que é ele mesmo, né? A própria norma. Porque é número positivo, você tira o módulo, fica ele mesmo. Então, essa parte aqui, ó, vai dar isso. E eu tinha isso aqui ainda, que era o módulo de V, né? Ou seja, a norma de V. Ora, eu tenho o seguinte aqui, ó, é 1 sobre a norma de V multiplicado pela norma de V. Então eu estou pegando, multiplicando pela norma de V e dividindo pela norma de V, né? Ou seja, pegar o número real e dividindo por ele mesmo. O número real não sendo zero, né? Porque lembra que o vetor é não nulo. Então não aparece aqui divisão por zero. Então isso aqui vai dar o quê? Eu pego o número, multiplico e divido por ele mesmo, dá 1. Então 1 vezes 1 vai dar 1. Então no final nós temos que a norma do nosso vetor V', ele vai ser igual a 1, tá? De fato, beleza? A gente usou aqui propriedades que a gente provou anteriormente sobre normas, ok? Só de curiosidade, esse nosso V' aqui, ele é chamado de versor, né? Esse carinha aqui é chamado de versor de V, versor desse nosso V, e ele tem a mesma direção, o mesmo sentido do meu vetor V, mas ele tem o módulo, né, igual a 1, ou seja, a norma dele igual a 1, ou o comprimento dele igual a 1, tá bom? Quando você falar então de versor, você está falando isso aqui, ok? Feito esse exercício que treinou as propriedades, vou deixar para você um exercício que é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Faz aqui esse exercício, tá? Basicamente eu quero que você calcule o versor do vetor V, que é fazer aquela continha, 1 sobre a norma do vetor, multiplicando pelo vetor, tá? Faz a continha aí, vê quanto é que dá. Na descrição eu vou colocar o gabarito. Não esquece de deixar o curtir se não deixou e de inscrever-se no canal se não inscreveu-se ainda, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!